Carta do apóstolo Paulo, escreveu aos Filipenses. Nós já estudamos essa carta aqui bem rápido, ou seja, bem resumidamente. E agora nós pretendemos estudá-la mais profundamente. Então, alguns irmãos aqui já ouviram algumas pregações nessa carta. Vão lembrar de algumas coisas que foram vistas e nós vamos aprofundar um pouco mais naquilo que nós estudamos naquela ocasião. Capítulo 1, versículo 1, começa dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bondoso Deus, mais uma vez nós bendizemos o teu nome, te louvamos, ó Pai, te adoramos, bendizemos o Senhor, também participamos, ó Deus, no momento em que entregamos nossos dízimos e nossas ofertas, cantamos ao Senhor, lemos a Tua Palavra, falamos contigo, mas agora nós pedimos que o Senhor fale conosco pela Tua Palavra que será pregada. Te rogamos, Pai, que o Senhor contempla, Deus, de tal forma que nós possamos ouvir a Tua Palavra e possamos estar, ó Deus, recebendo do Senhor a Tua instrução, mas que possamos também, Senhor Deus, ser edificados, sermos também transformados pela Tua Palavra. Te rogamos, Senhor, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como todas as outras cartas do apóstolo Paulo, ele começa se identificando, dizendo quem é, e trazendo aqui também a saudação à igreja para onde ele está escrevendo. Coisa que nós precisamos trazer em mente é que assim foram escritas todas as cartas do Novo Testamento. A uma igreja específica, mas entendendo que era a palavra de Deus, instrução para toda a igreja que recebia aquela carta fazia uma cópia e encaminhava à próxima cidade, à cidade mais próxima. A igreja que estava ali naquela cidade, da mesma forma ela fazia outra cópia e encaminhava adiante. E todas as igrejas que existiam iam recebendo então a instrução, a palavra do Senhor. Eles foram ajudando tudo isso e foram entendendo assim que era a palavra de Deus. A igreja foi ajuntando essas cartas, esses escritos, aquilo que já tinha do Velho Testamento, que era guardado pelos judeus como palavra de Deus, e então formou-se o Novo Testamento, que termina com a carta, com o livro do Apocalipse, onde João escreve ali as cartas que Jesus interessa à igreja, as 7 cartas às igrejas da Ásia, mas também as demais escritos ali no livro de Apocalipse. Paulo então escreve para a igreja de Filipos, da cidade de Filipos. Essa carta foi escrita por volta do ano 65, quando Paulo estava preso. Ele não fala qual a cidade, de onde de fato, qual prisão,
há algumas ideias aí de onde é que ele estava preso, mas provavelmente ele estivesse preso já em Roma, onde ele vai ser julgado depois e condenado. Quando ele fala aqui sobre a guarda pretoriana, quando ele fala sobre algumas questões que estão ligadas ao Império Romano, nós entendemos que ele está falando ali da cidade de Roma, onde ele esteve preso durante certo tempo. A carta de Paulo, a carta aos Filipenses é marcada por algumas coisas que ele traz aqui, que ele repete. Ele fala que por meio de Cristo, que ele é servo de Cristo, o dia de Cristo, ele repete essas expressões aqui cerca de 9 ou 10 vezes. Mas ele fala o tema alegria, alegrai-vos, tende motivo de toda alegria, daí por diante, 16 vezes. A palavra alegria aparece nessa carta 16 vezes. Eu separei aqui para a gente tá dando uma olhadinha hoje, né? Que essa acaba sendo uma introdução geral a toda a carta. Filipenses 1:4, versículo 4. Paulo diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. No mesmo capítulo 1, versículo 18, eu convido os irmãos a lermos todos juntos. Todavia, que importa, contanto que Cristo de qualquer modo seja pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me alegro. E sim, sempre me regozijarei. Regozijarei e me alegrarei, né? Alguma falha aqui, né? Na minha transcrição, eu acabei transcrevendo aqui algumas palavras trocadas. Filipenses capítulo 2, versículo de número 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Capítulo 2, ainda, versículo 17 e depois o 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, todos juntos, alegro-me e com todos vós me congratulo. 18. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Versículo de número 28 do capítulo 2, diz assim: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo novamente, vos alegreis e tenha eu menos tristeza. Capítulo 3, versículo de número 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Versículo de número 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. 4, versículo 4. Todos juntos? Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E, por fim, capítulo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então, alguns versículos, ele repete, inclusive, no mesmo versículo, a palavra ou uma expressão correlata ali para alegria, mas 16 vezes ele traz, ou dizendo que ele se alegra, ou nos ordenando que nós nos alegremos. Por isso, Filipenses é chamada também de a carta da alegria. E olhem bem, quando Paulo escreveu essa carta, que ele trata e fala tanto de alegria, de alegrar no Senhor, de sermos alegres, ele estava preso em Roma. Nós vamos ver aqui, posteriormente, em outros domingos, da situação em que ele estava, do desejo que ele tinha de estar
sendo posto em liberdade, das incertezas que ele vive ali. Ele não sabia se ele seria julgado, condenado, ou se ele seria colocado em liberdade. Ele fala disso quando ele diz que ele gostaria de partir e estar com Cristo, mas que ele, por outro lado, sabia que se ele permanecesse, ele poderia continuar sendo útil a Deus. Uma incerteza tremenda. E mesmo assim, Paulo se alegra em Deus. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a estarmos contentes, aprendermos a estarmos alegres, mesmo quando as coisas não andam do nosso jeito, mesmo quando as coisas parecem que vão tudo, usando uma expressão bem nossa, por água abaixo. Mesmo quando parece que tudo vai sendo arrastado, levado pela correnteza, nós precisamos aprender a nos alegrar no Senhor. Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E por isso, nós vamos estar, ao tempo que estivermos estudando, voltando a esse assunto de tempo em tempo, porque toda a carta vai estar falando da alegria no Senhor. Mas, voltando então a esse trecho inicial que nós acabamos de ler, nós vamos estar vendo aqui que Paulo agradece a Deus, que Paulo fala da sua alegria com relação à igreja de Filipos, por aquilo que ele recorda daquela igreja. Ficamos imaginando, irmãos, se hoje, de repente, o pastor Valdeli Alene fosse embora daqui. Poderíamos nós olhar para trás e, como Paulo, dizer: olha, trago vocês no meu coração, guardados com grande alegria, por causa daquilo que vocês mostraram para nós naquele tempo que nós convivemos juntos. É essa a ideia. Quando Paulo está dizendo, depois de ter passado algum tempo, os irmãos podem ler Atos capítulo 16, do 9 ao 40, vão ver o período em que Paulo permaneceu, passou ali, junto com aquele povo, naquele lugar, na cidade de Filipos, junto com aqueles irmãos, sofrendo perseguições, sendo preso. É nesse momento que Paulo fala para os filipenses, onde há a conversão, onde há a formação da igreja de Filipos. Fechando esse parênteses, agora Paulo olha para trás, depois de ter saído de lá, de ter ido, passado por tantos lugares, ele diz: olha, eu trago vocês no meu coração. A expressão aqui, em algumas traduções, em alguns comentaristas dizem que pode ser traduzidas também como que a igreja leva Paulo e Timóteo no coração deles. São os dois escritores que estão escrevendo. E por que ele traz, então, tanta alegria? Por que ele se lembra daquela igreja com tanto regozijo? E aí nós vamos ver aquilo que o apóstolo Paulo está falando a respeito daquela igreja, mostrando assim, como em outras cartas ele mostra que algumas características de uma igreja que é fiel, algumas características de uma igreja que anda no caminho do Senhor, algumas características de igreja que servem ao Senhor com fidelidade às Escrituras. E eu convido os irmãos, eu falei na quarta-feira que nós hoje estaremos também vendo algumas questões referentes às marcas de uma igreja verdadeira. E aqui nós vamos ver características de uma igreja que de fato é uma igreja viva, que é uma igreja verdadeira, que é uma igreja que permanece fiel a Jesus Cristo. Que características são essas que Paulo fala aqui? Nós vamos voltar lendo o texto e olha só. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Uma igreja que é uma igreja viva, que serve ao Senhor, é uma igreja que coopera na pregação do Evangelho. Nós conhecemos um pastor, ele foi meu pastor na adolescência, depois voltou lá, foi pastor também já na idade adulta, mas certa vez ele falando para nós, especialmente estava falando para ele, ele diz: eu não tenho condição de continuar na igreja que eu estou, porque essa igreja não quer nada com o Evangelho.
Essa igreja não quer cooperar com nada no que diz respeito a levar as boas novas. Tudo que a gente faz aqui, tenta movimentar, tenta levar a palavra para os outros. Ninguém quer tirar o pé do chão, ninguém quer sair do lugar. Essa igreja nasceu sob perseguição. Nasceu, se os irmãos lerem lá, vão ver, já nasceu sofrendo pela perseguição que veio sobre ela. Mas era uma igreja que cooperava na obra de evangelização. Eles evangelizavam, eles pregavam o evangelho àqueles que não conheciam a palavra de Deus. Por isso é que Paulo traz primeiro essa lembrança. E olha só, desde o primeiro dia até agora, nunca pararam, nunca cessaram de anunciar o evangelho. E tem tantas formas, como nós já temos visto aqui, de nós anunciarmos o evangelho. O que nos falta? Ou será que nós já estamos fazendo tudo o que temos condições de fazer? Mas aí, versículo 6, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A outra característica de uma igreja que serve fielmente a Jesus Cristo é que ela não fica estagnada. A obra que se inicia, que Deus começa nos corações, ela continua a crescer. Ela continua a ser realizada. Não é uma igreja que simplesmente pessoas recebem a Jesus Cristo e ficam vivendo a mesma vida que viviam antes. Não é uma igreja onde os irmãos, as crentes, as pessoas que ali congregam, não ficam estagnadas. Mas elas vão adiante cada dia, crescendo no conhecimento da palavra de Deus, crescendo na comunhão, mesmo que haja conflitos, mesmo que haja problemas. Vamos ver ali na frente que Paulo vai tratar de contendas que havia ali naquela igreja, mas era uma igreja que não estagnou, não parou, não deixou de, eu vou usar uma palavra aqui com muito temor e tremor, de evoluir. Não no sentido da evolução lá que eles pregam lá no mundo, mas uma igreja que não parou de crescer no conhecimento, na graça, no amor, na constância, e isso é revelado durante toda essa carta que a gente vai ver lá na frente, como eles continuaram a crescer a cada dia. Verso 7 ele diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Aqui completando, ele diz: olha, eu tenho certeza que vocês, eu falo que vocês continuaram crescendo, porque vocês não me apoiaram só enquanto eu estava aí com vocês. Mas eu continuei a minha obra anunciando o Evangelho, passei por prisões, estou aqui condenado, e vocês continuam a vir e a cooperar dia a dia. Capítulo 4, versículo de número 10 em diante, ele vai dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele vai falando aqui, mas no versículo 14 ele diz: todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Ele está se referindo, lá no final da carta, à cooperação financeira, não somente em oração, mas também em obras, para que ele pudesse ser sustentado ali em Roma, onde ele estava preso e precisava manter a sua casa ali por conta própria. Preso numa prisão domiciliar, sem poder trabalhar, ele tinha que viver das doações. E ali preso, ele continua a pregar o Evangelho e diz que toda a guarda pretoriana, ou seja, todos os soldados do Império, puderam ouvir o Evangelho, porque ele estava sendo sustentado ali pela igreja de Filipos. É por isso que ele diz que é uma igreja que coopera com o Evangelho, é uma igreja que continua adiante, mesmo depois do tempo passado. Verso 8, minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo. Verso 9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção para provardes as coisas excelentes
e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aqui nós temos mais algumas características da igreja fiel, da igreja que continua sendo ao Senhor em fidelidade. Primeiro delas, ele vai dizer que ele ora para que o amor com que eles têm para com Deus e o amor que têm uns para com os outros aumente cada vez mais. Escrevendo, Jesus, quando escreve ali através de João às igrejas da Ásia, Jesus diz à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Aos Colossenses, ele vai mostrar que a igreja se sustenta, se firma em três coisas: fé, esperança e amor. Escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer a mesma coisa quando ele fala sobre o amor. E aqui nós vimos que essa igreja era uma igreja que amava também. Amava Jesus Cristo e amava aqueles que estavam servindo a Ele dia após dia. Mas Paulo diz que orava para que esse amor não ficasse estagnado, não parasse, mas que antes crescesse a cada dia, aumentasse, para que eles pudessem ainda mais levarem o Evangelho, serem cooperadores, para que eles pudessem ainda mais serem participantes da graça, juntamente não só com Paulo, mas juntamente com toda a igreja, para que o nome de Deus fosse anunciado e pregado. Nós aprendemos, quando nós estudamos evangelismo, que só tem uma coisa que nos leva a evangelizar as outras pessoas. Só tem uma coisa que nos leva a falar do amor de Deus para os outros. É se nós amarmos a essas pessoas. Se não tivermos amor, seremos como um símbolo que retine. Todo dia, o sino ali na matriz toca diversas vezes, anunciando a hora. E daí? Nada acrescenta, se não sabermos as horas sem ter que estar carregando o relógio de hora em hora, ser avisados por ela. Mas, se amarmos uns aos outros, se amarmos as pessoas que estão aí fora, nossos amigos, familiares, vizinhos, pessoas que nos cercam, pessoas que nós nem conhecemos, mas pelas quais Jesus deu a sua vida por amor, porque as amou, nós anunciaremos o Evangelho a elas. Nós pregaremos a palavra do Senhor. É por isso que ele diz que esse amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento de Deus, pleno conhecimento da sua palavra, para que possamos conhecê-lo mais e mais a cada dia, para que amemos não somente de palavras, mas também com ações, para que possamos amá-lo e conhecê-lo, e por isso que ele diz toda a percepção, todo o conhecimento, como Jó, que diz: antes eu te ouvia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Há um poeta que pegou esse texto e diz que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Que nós possamos amar a Deus e amar uns aos outros a cada dia. E amar a sua palavra, para conhecê-la, para que possamos também perceber tudo aquilo que Ele tem feito por nós, para que nós possamos seguir adiante. Mas tem outra coisa. É uma igreja que anda e busca o conhecimento de Deus através da sua palavra. Em versículo 10 ele diz: para aprovardes as coisas excelentes, só poderemos estar tendo como aprovar o que é certo, deixar de aprovar o que é errado, recriminando, inclusive, se nós conhecermos a palavra de Deus. Uma igreja verdadeira, uma igreja fiel, uma igreja viva, é uma igreja que cresce no conhecimento de Deus e da sua palavra. Por isso, nós temos reunidos aqui nas quarta-feiras para estudar minuciosamente, mais detalhadamente, a palavra do Senhor. Também tem sido feito isso na quinta. Versículo 10, para que possamos não
somente discordarmos do erro, mas também estarmos andando de tal forma que possamos aprovar aqueles que fazem o bem e sermos sinceros e, olha só, inculpáveis para o dia de Cristo. Não é para sermos inculpáveis perante o mundo, é para sermos inculpáveis perante Deus. Se quisermos ser inculpáveis perante o mundo e sermos elogiados pelo mundo, nós deixaremos, nós iremos contra Deus, não tem jeito. Cada dia, o mundo que jaz no maligno está pior, cada dia caminhando, trilhando caminhos mais tortuosos. Nós precisamos conhecer a palavra e precisamos ser sinceros de estarmos colocando em prática, mesmo quando o mundo se levanta contra nós, e sermos inculpáveis, andando de acordo com a palavra de Deus, andando por fé, e não pelo que vemos ao nosso redor, na certeza de que mesmo que nós formos machucados aqui, que formos presos, que formos perdermos o nosso direito, que formos condenados aqui no mundo, nós seremos aprovados diante de Jesus Cristo, como Estevão teve a aprovação mostrada tão claramente quando ele deu a sua vida ali por Jesus Cristo. É por isso que ele termina dizendo também que ele se recorda e ora para que aquela igreja seja uma igreja onde todos sejam cheios do fruto de justiça. Ou seja, lembramos aí que ele escreve aos Gálatas quando ele fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, para que nós possamos ser cheios dessas coisas. E não para que nós sejamos louvados, não para que nós sejamos engrandecidos, mas para que a glória e o louvor de Deus sejam manifestados. É o que ele diz mediante Jesus Cristo. O último versículo, versículo 11, nós vamos ler novamente. Igreja fiel é uma igreja, então, manifesta, onde todos são, vamos ler? Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que Deus nos capacite a estarmos sendo também uma igreja onde lá na frente as pessoas possam olhar e reconhecer, ou no momento presente, agora, aqueles que conhecerem cada um de vocês, que conhecerem essa igreja, possam dizer: aquela igreja é uma igreja que coopera com o Evangelho. É uma igreja que não fica parada, que anuncia. É uma igreja que está crescendo no conhecimento, na comunhão, no amor. É uma igreja que cresce na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É uma igreja que cresce no amor. É uma igreja que há sinceridade e que as pessoas servem a Jesus Cristo com justiça. E é uma igreja que glorifica, que adora e que o nome de Deus é louvado através dela. Deus nos abençoe. Amém. Curvemos as nossas cabeças, oremos ao Senhor mais uma vez. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade, graças te damos pela alegria que temos em estarmos servindo ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor fez por nós e, portanto, tudo quanto o Senhor também fará. Agradecemos porque o Senhor há de completar a tua obra em nosso coração até o dia que Cristo voltar ou até o dia que nós partirmos para estar com o Senhor. Ó Pai, e nós te damos graças porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Graças te damos pela vida de cada um e te suplicamos que o Senhor nos conceda a graça de sermos, ó Deus, cada dia agraciados pelo Senhor, com outras pessoas que venham a conhecer a Ti por intermédio de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.